Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembro que o programa Escola Bíblica Dominical é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, igreja essa e campo presidida pelo nosso presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você seja abençoado através desta programação. Nós concluímos na semana passada o terceiro trimestre que nós estudamos sobre os ataques à Igreja de Cristo. Foi muito proveitoso e louvamos a Jesus pela vida de todos vocês que sempre têm prestigiado essa programação, acessando o canal, se inscrevendo, compartilhando, divulgando. Lembra o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Você pode entrar lá, esse vídeo está disponível para você e também na plataforma da TV Mão Amiga, às terças, às quintas e aos sábados, das 15 até às 16 horas. Então essa é a nossa grade aí de transmissão e nós louvamos a Jesus pela sua vida e nós vamos iniciar agora um novo trimestre, que é o quarto trimestre de 2022. Nós vamos começar a trabalhar o livro de Ezequiel com o título A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Para isso, nós temos hoje aqui no estúdio para comentar essa lição a presença dos nossos companheiros, presbítero irmão Davi Brizotti. Paz do Senhor, irmão Davi. Paz do Senhor, pastor Valcir. Paz do Senhor, pastor Fábio. Também a presença do pastor Fábio Tenório, né? Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Valcir. Paz do Senhor, presbítero irmão Davi. E aos nossos amigos e irmãos também que nos acompanham. Glória a Deus. Nós queremos que você convide mais alguém para estar conosco, para assistir essa programação. O nosso desejo é que seja enriquecido, você que é superintendente, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que é aluno, porém gosta de fazer anotações, estudar durante a semana a lição, e você que ama a palavra de Deus, você que é um amante de estudar a Bíblia Sagrada. Então vamos lá, nós queremos contribuir para que você tenha mais conteúdo para o dia que estiver na sala de aula com os seus alunos, na congregação ou em outro ambiente, você possa fazer uso da nossa pré-aula aqui nos seus comentários. E hoje nós, então, como eu disse, vamos estudar o livro do profeta Ezequiel, que está no compêndio dos profetas maiores, né? E a justiça divina vai dar uma tratativa bem interessante e nós vamos começar fazendo as leituras aqui. E depois eu tenho um comentário aqui, mas eu vou deixar ele para fazer à frente, que nós vamos fazer uns bate-papos aqui hoje. Não vamos diferenciar o nosso programa, é o mesmo roteiro, porém, alguns comentários que nós temos aí, mas eu quero convidar para nós fazermos as leituras devidas. E eu começo então, porque hoje a lição de número 1, ela tem o título Ezequiel, o Atalaia de Deus. E o texto áureo dessa lição de número 1 diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 16. Eu quero pedir agora ao pastor Fábio, para que você faça a nossa leitura da verdade prática. Amém, pastor. Verdade prática. Além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Convidar o presbítero Davi para fazer a leitura dos objetivos da nossa lição de hoje. Pois bem, pastor. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar a estrutura do livro de Ezequiel. Segundo, identificar o profeta Ezequiel. Em terceiro, explicar a expressão Atalaia. E quarto, conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Muito bem, nós vamos agora à leitura bíblica em classe que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 3, versículos 16 até o 21 e também o versículo de número 27. E sucedeu que ao fim de 7 dias
veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, por não avisando tu. No seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas, quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Após a leitura bíblica, nós vamos dar início aos nossos comentários aqui. E é bom lembrar sempre que o profeta Ezequiel, o seu livro, a autoria atribuída ao mesmo, e esse profeta e sacerdote, filho do sacerdote Buzi ou Buzi, né? Depende aí da forma como queira, foi escrito 580 a.C. Ele profetizou para Judá dentro do cativeiro babilônico, vale lembrar disso, a nossa lição vai trazer essas abordagens, né? E também a outras nações, né? Que estavam ali aos arredores, e a maioria dos seus oráculos, visões e enigmas tem como contexto essa área geográfica da Babilônia ali, né? Então a gente começa agora pensando nessa lição, e assim, por que é importante estudar o livro do profeta Ezequiel? Ele é um livro enigmático, ele assemelha muito com o Apocalipse, e dependendo da pessoa, ele pode até encontrar uma certa dificuldade, até desanimar, mas eu recomendo, nós recomendamos aqui hoje que você estude conosco durante esse trimestre, mas não só no trimestre. Estude o livro de Ezequiel. Ele tem 2 pontos interessantes que está na introdução da nossa lição, que eu destaquei, eu quero ler aqui, que diz assim, ó. Primeiro, por que estudar esse livro? Porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. E segundo ponto, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. E essa lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus no passado, ontem e na atualidade, hoje. Então, Deus nos traz, e nós vamos trabalhar muito hoje, aos companheiros que estão aqui para comentar, a palavra atalaia, né? Que é a palavra-chave dessa lição, né? A palavra atalaia. E aí nós começamos com o primeiro ponto dessa lição, ou o primeiro tópico, como queira, sobre o livro de Ezequiel. E aí a gente olha para essa ideia dessa complexidade relacionada ao Apocalipse, né? Esse nível é bem parecido ali, né, irmão Davi? Eu vou direcionar a você essa pergunta, mas não pode desmotivar. O aluno não pode ser desmotivado, o cristão, a ler e extrair orientações importantíssimas para os nossos dias e para as nossas vidas. E a pergunta que eu te faço é essa, né? Sobre esse livro, irmão Davi. Nos dê uma visão panorâmica, assim, e as suas principais divisões. É claro que é bem sintetizado, sim. Porque o espaço é curto, mas uma visão panorâmica e suas principais divisões para nós aí nessa oportunidade. Pastor, nós temos que entender como é complexo o livro de Ezequiel. É cheio, como o senhor bem colocou, é cheio de símbolos, cheio de expressões, enigmas, mas eu quero dizer ao superintendente, aos alunos, aquele que nos está assistindo, que se esmere em buscar esse conhecimento. É muito complexo. Aliás, o livro de apoio, até o pastor
Ezequiel Soares e sua filha, né, escreveram esse livro. Eles falam sobre isso, a complexidade desse livro. Bom, primeiro, esse livro o pastor já colocou, que foi escrito, né, a partir do ano 590 até 570 depois de Cristo, antes de Cristo, melhor dizendo. Então, o ministério profético de Ezequiel ele durou em torno de 25 anos. Tá? Ele começou a profetizar, né, os seus oráculos, as suas visões, antes da saída de Jerusalém. Tá? O Ezequiel ele é um profeta pré-exílico e exílico. Né? Ele profetizou antes e depois, e durante o exílio babilônio. Tá? Interessante que a ideia principal de Ezequiel, do livro de Ezequiel, é trazer à nação de Israel a identidade perdida. Que é durante os 70 anos, né, de cativeiro ali, eles perderam aquela identidade, aquela raiz, a ideia judaica. Né? Então Deus usa o profeta Ezequiel para trazer de novo essa ideia de nação, né? de identidade patriótica. Então Deus usa isso. Essa é uma das principais ideias do livro de Ezequiel. Ele também, pastores, ele vem de uma linhagem sacerdotal. Ele é da tribo de Levi, né? Interessante que ele era um sacerdote. O sacerdote é dividido por sumo, sacerdote arâmico, o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas, que eram os auxiliares, que hoje seria mais ou menos os nossos cooperadores, os nossos já. Então ele era da linha já arâmica, direto, né? de Arão. E como ele, sendo direto da linha de Arão, ele, antes de exercer o sacerdócio, porque o sacerdócio começava com 25 anos de idade e ia até os 50, depois o sacerdote ou os levitas se aposentavam, o único cargo que era vitalício era o sumo sacerdócio. Então ele já havia sendo preparado desde a sua tenridade, desde os seus 13, 14 anos, para exercer a função sacerdotal. Então ele tinha um conhecimento muito vasto. Tu pode ver que o livro de Ezequiel ele é cheio, né, de símbolos sacerdotais, de ideias de templo. Então ele conhecia muito bem, né, bem familiarizado, né, com essa ideia sacerdotal dos seus ofícios. Tá? Ele era um profundo conhecedor. Interessante que ele foi contemporâneo, né, pré-exílio de Jeremias e contemporâneo de Daniel no exílio. Então eu não sei se conheceram, provavelmente, mas eles eram contemporâneos. Né, eles viviam na mesma época. Essa ideia era muito forte. Né? Deus levantou esses 3 profetas durante esses períodos para trazer um juízo, né, o juízo divino, que já está na nossa lição, né, é o juízo divino, até comentando com os nossos pastores aqui antes desse programa, em off, que a nossa lição anterior trazia a sutileza de Satanás, os pecados que eram cometidos, agora traz esse juízo sobre esses comportamentos. Uhum. Isso e Deus está falando para a nação de Israel. Também vai falar com as nações ao redor, né? Ao redor de Jerusalém, ao redor de Israel, porque ele profetiza às vezes a casa de Judá, que é o reino do norte, e às vezes a Israel, que era o reino em Samaria, né? Já que o reino de Samaria também já tinha sido tomado cativo, mas ainda essas profecias, esses julgamentos também eram para eles. Tá? O interessante, o senhor perguntou sobre as divisões. Nós temos aqui, a própria lição comenta, né, elas são divididas em 3 seções. Né? A primeira que vai do capítulo 1 ao capítulo 4, que fala, né, do seu chamado, que era junto ao rio Quebar, que ele estava entre os cativos, né, que ele foi levado cativo na segunda remessa, e ele se encontrava nesse lugar, que eu não vou dizer que era uma favela, não era isso. Mas onde os cativos estavam era como uma cidade de uma região metropolitana. É como a capital era a Babilônia, então ali o rio Quebar havia cidades, né, ao redor, e ele se encontrava ali no meio dos cativos, certo? E depois, assim, é interessante que a primeira sessão é dividida entre o capítulo 1 ao capítulo 4, que é o seu chamado, né? Ele teve as visões de Deus. No capítulo 4 ao 24, que é o juízo de Deus sobre a Israel e Judá, como eu já comentei aqui, quais motivos? Pela rebeldia, a idolatria, colocada ainda dentro do templo, né? E a apostasia, o abandono
da fé, o abandono do judaísmo raiz. Ele também pregava contra a falsa esperança, como Israel, essa falsa esperança que Jeremias também pregava. O Jeremias pregava o quê? Se entregue sem violência. Se entregue porque é a vontade divina. E Ezequiel, ele pregava durante esse período ainda que Deus ia trabalhar sobre a nação de Israel, Deus ainda estava julgando, né? O peso do julgamento ainda estava, mas que Deus traria novamente, né, a ideia de nação, de poder. Tá? Interessante que no capítulo 24, né, quando há a morte de Ezequiel, a morte da mulher de Ezequiel, Deus levanta Ezequiel pela manhã e fala: olha, é o seguinte, pregue a seguinte mensagem: olha, vocês vão sofrer, ainda estão sofrendo, como de um luto, mas coloque seu turbante e seus sapatos. Aí eu fui entender essas expressões, é que Deus estava dizendo para ele o seguinte: olha, apesar de todo o sofrimento, de toda a dor, se vista, né? Aceite isso. Não coloque sobre a vossa cabeça a cinza como desamparado, como um sofrimento. Não, vocês aceitem isso, porque a esperança virá. Interessante que ele prega isso pela manhã e à tarde Deus recolhe a mulher dele. Aí no versículo, página menor, versículo 24, capítulo 24, versículo 18, e diz assim: olha, Deus usando, como o exemplo de Ezequiel, assim faleis a Israel. Fique com o luto, mais levante a sua cabeça. Então tinha uma esperança, né? Ou seja, assim, o profeta, ele via na pele o que ele pregava. Oséias, exatamente, pastor. Tanto que Jeremias sofreu na pele, né? A dor, o sofrimento da nação. Oséias também sofreu isso, né? A segunda sessão vai do capítulo 25 ao 32, que é o profeta se vira. Aí é o seguinte, aí muda. Pastor Fábio muda a direção da profecia. Até agora é para Judá e para Israel. Agora é para as cidades que estão ao redor, aos montes, os que se acham seguros, Tiro, Sidom, os edomitas, os edoneus. Então ele vira essa profecia, ele vira o rosto, porque Deus diz, agora Ezequiel vira o rosto para as nações vizinhas. Interessante, só para dar uma lembrada dos irmãos, no capítulo 25 de Ezequiel, ele retrata muito bem, né, a queda de Satanás, como ele era resplandecente, até a versão transformadora, a nova versão transformadora, né, ela fala muito bem, reluzente, transformadora, como ele tinha uma grande sabedoria, mas essa sabedoria, esse orgulho, Deus o fez cair. Então, é bom muito bem o professor frisar aos seus alunos isso, né. Também aí vai do capítulo 32, 25 ao 32, segunda sessão. A terceira sessão vai no capítulo 33 ao 48, porque Ezequiel ele abrange 48 capítulos, né? Que é a parte final. O capítulo 33 relata o verdadeiro ofício do profeta, que até o pastor Fábio depois vai falar sobre isso, né? Simbolizando a atalaia, tá? A atalaia. Interessante que eu busquei, né? A Septuaginta, ela coloca a palavra atalaia como parateretério. Interessante que eu fui buscar e dividi, né? Para, que é aquele que está, é que nem paracleto, né? Aquele que está ou foi colocado para. Aí teretério, observa, que vem do verbo, né? Teretério, que se observar. Então é aquele que foi posto para observar, como um vigilante, como um atalaia, como é. Tá? Então ele fala o ofício. No capítulo 34 ele vai falar sobre o juízo. Ainda tem os requisitos do juízo de Deus para com os pastores de Israel, os líderes, né, os príncipes e os sacerdotes. Aí vem o julgamento sobre as nações, né, que é contra os idumeus e os edomitas que queriam tomar posse. Já que Judá estava vazia, eles queriam tomar posse, então Deus usou Ezequiel para alertar por isso. Tá? E para mim encerrar aqui, capítulo 36, né? Capítulos 36 e o 37 fala da profecia do consolo de Israel. Capítulo 37, né, fala sobre o vale dos ossos secos, a restauração de Israel como nação. Isso que se deu em 1948, né, no dia 14 de maio, se não me falha a memória, sobre a independência, mas o ressurgimento
do Estado de Israel e com o início da Guerra dos 6 Dias, com as nações árabes, muçulmanas, né? E nós temos como brasileiro o orgulho de ter Oswaldo Aranha, gaúcho Oswaldo Aranha, meu conterrâneo, que deu o voto de Minerva para que ressurgisse a nação de Israel. Então esse é um panorama breve, né, pastor? Eu sei que o tempo foi longo, mas é necessário para que o professor e o superintendente entenda e passe isso aos seus alunos. É interessante porque nós vamos trabalhar na sequência, né, as lições, né, mas hoje é uma visão panorâmica, então muito importante a tua colocação, esse desmembramento de sessões, né, interessantíssimo, e um tributo de louvor pela vida de Oswaldo Aranha, né, teu conterrâneo, que assinou o voto de Minerva lá e deu o voto de Minerva, né, e o Brasil é uma nação abençoada, né, Exatamente. há tantas situações aí adversas, porém nós somos uma nação abençoada por Deus, porque nós temos essa parceria e temos essa bênção, né? Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, nós já voltamos. Chega de sonhar, o seu carro novo está aqui na Amorim Motors. Nós temos o melhor estoque de São José dos Pinhais, veículos novos, seminovos e utilitários com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Rua Visconde do Rio Branco 2657, centro de São José dos Pinhais. Telefone 30580333. Passe sua ficha pelo nosso WhatsApp 999863752. Amorim Motors. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical e hoje estudando sobre o livro do profeta Ezequiel, com a temática geral, a justiça divina, e a lição de hoje que tem o título Ezequiel, o Atalaia de Deus. No primeiro bloco, né, nós comentamos sobre o livro de Ezequiel, uma visão panorâmica, e agora nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel. E eu dirijo essa pergunta ao pastor Fábio, que não há muitas informações, na verdade, sobre o profeta, né? Nós não temos muito, mas nós temos o hebraico do seu nome, que é Ezequiel, né? Que é fortalecido por Deus, ou Deus fortalece. O seu ministério, o seu início, né? Está ali em Ezequiel 1:1, na questão da visão, né? E ele foi levado cativo, né, aos 25 anos, e era da família dos Zadoqueus, que o presbítero Davi já comentou aqui hoje, e se tornaram importantes durante as reformas do reinado de Josias, em 621 a.C., a família se tornou importante. Pastor Fábio, eu pergunto ao senhor, direcionando a ti, para a gente fazer um bate-papo sobre isso, né, pensando, né, nessa ideia de Ezequiel aqui, sobre a questão do profeta. Você abriu um pouco para a gente aí, relacionado ao profeta Ezequiel. Pastor, eu estava lendo acerca deste assunto, né, e a gente voltando aqui na revista, esse tema sobre a justiça de Deus, eu tinha me deparado com duas situações aqui que eu queria mencionar, né, sobre essa abertura do livro de Ezequiel. Aqui eu até deixei aqui registrado, né, sobre o propósito, né. Aqui o escritor vai dizer, eu estou usando a Bíblia de Estudo Pentecostal, vai dizer aqui, né, que o propósito das profecias de Ezequiel em si, ela tinha um propósito duplo, né, que o primeiro era entregar a mensagem divina do juízo de Deus, né, ao povo apóstata de Judá e Jerusalém. E aí, como foi mencionado pelo presbítero Davi, ele aborda do capítulo 1 ao capítulo 24, né, e aqui segue algumas orientações. E o segundo propósito seria conservar a fé do remanescente fiel a Deus no exílio, né, concernente à restauração do seu povo, segundo o concerto e a glória final do reino de Deus. Eu estava fazendo um estudo sobre a vida de Ezequiel e eu estava reparando que é um dos livros mais difíceis da gente poder abordar. Não é fácil, né? É de fácil compreensão. E aí eu fiz um paralelo entre Ezequiel, Daniel e João. Eu pude reparar que justamente os três profetas, digamos assim, né, que escrevem sobre essa mensagem apocalíptica, né, essa mensagem escatológica, os três eles estavam exilados, né? Daniel estava exilado, Ezequiel estava exilado e João também estava exilado na ilha de Patmos. E o interessante é mencionar que o Daniel, ele era
No caso, o profeta ali da Babilônia, do palácio, tal, né? Embora a gente sabe que Daniel ele foi cativo, ele tinha 14 anos, né? Ezequiel ele foi com seus 25 anos cativo, e o profeta Ezequiel, ele era aquele que foi colocado no meio do povo cativo, ali na mão de obra mesmo lá, né? Onde eles faziam o serviço. E Daniel já ficou no palácio ali. Mas a gente percebe que mesmo essa função de atalaia, a gente vai mencionar, Deus chamando ele, e eu queria fazer menção aqui do capítulo 22, versículos, né, onde propriamente a gente vê aqui o chamado de Deus para ele, capítulo 22, versículo 30, onde vai dizer assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E nesse momento Deus levanta Ezequiel, né? E Ezequiel ele era o profeta que ficava ali no meio do povo, no cativeiro, né? Provavelmente onde eles tinham os trabalhos escravos, né? Porque a gente assim, esse cativeiro, embora seja diferente do cativeiro do povo de Israel no Egito, eles também tinham aqueles que estavam no palácio. Era o caso de Daniel, eles eram contemporâneos, até o presbítero Davi citou aqui. Eu imagino que eles, de certa maneira, eles se conhecessem, né? E a gente vê aqui, a gente também não pode deixar de citar o profeta Jeremias, que era um profeta mais antigo que eles. E se a gente pegar as cartas, os livros de Ezequiel e tanto o livro de Daniel, você vai ver os dois mencionando muito sobre Jeremias. Eu creio que eles contemporâneo. Isso, exatamente. Eles se espelhavam muito. Então, você vê que mesmo o povo estando cativo ali, Deus não deixou de levantar uma atalaia lá, como também tinha no palácio. Então, a gente vê a preocupação de Deus nesse contexto, né? E quando Ezequiel ele tem a sua primeira visão, e eu estava estudando acerca das visões, eu vi um comentário de um pastor que dizia assim: são as visões mais esquisitas, porém as mais maravilhosas que tem registrado na Bíblia. As visões malucas. É algo assim, sabe, impressionante, né? E ele era, assim, digamos assim, foi um profeta que ele viveu as profecias que Deus deu para ele, porque ele não era só para corrigir, ele não era só para trazer boas novas. Depois de um período para frente, a gente vai entender, do capítulo 24 ali para frente, do capítulo 24 do 33, Deus traz aqui a recomendação para o povo, que ele se mantesse, embora tudo que Deus usou Ezequiel para que o povo ouvisse, em nenhum momento o povo quis ouvir. A gente vê o desprezo do povo na questão da orientação, quando Deus levanta Ezequiel para orientar, né? E a gente acha que hoje o profeta ele traz só bênção. Não, ele traz palavras de correção também. Mas a gente vê a preocupação de Deus, tanto com aqueles que estavam no palácio, servindo, como aqueles que estavam no campo. E o que me chama a atenção, né, é que Ezequiel ele foi o único profeta que ministrou diretamente para o povo no cativeiro. Foi ele que Deus levantou lá, né? E a gente tem uma outra situação que chama a atenção para nós, o seguinte, que Deus cobra dele. Não é o fato dele ser profeta e não ser cobrado diante das suas ações, das suas realizações ali. E outra coisa, ele não pediu para ser profeta. Diferente de hoje, que muita gente quer ser. Não, Deus o levantou. Deus viu que não havia ninguém, Deus o levanta, Deus o toma, né? E a gente vê nessas profecias que talvez vai ser mencionado para frente aqui, algumas bem estranhas, assim, difícil de compreensão, mas a gente vê o maravilhar, o trabalhar de Deus na vida da nação, né? Algumas ele viveu com a sua própria vida, né? Eu vou até citar uma no próximo bloco, que eu fiquei pensando, falei, como que pode? Mas é algo que Deus faz de uma maneira toda especial, né? Isso mostra o cuidado de Deus através do seu povo, embora o povo estava em cativeiro. E tem uma outra palavra que eu não me recordo do estado, Deus falou assim, ó, mesmo vocês estando cativo, vocês não deixam de plantar, vocês não deixam de colher, não deixem de casar, de gerar filhos, né? Porque esse período de cativeiro vai terminar. Embora a gente vê também no contexto um falso profeta chamado Ananias, que se levanta contra o próprio Ezequiel e diz, não, esse cativeiro vai durar 2 anos. Não, Ezequiel, não, Deus falou que vai durar 70 anos. E depois Deus tem um cuidado especial. Então Deus, né, ele trabalha antes, durante e depois, né? O cativeiro,
permitido por Deus, ele tem um caráter pedagógico, né? Exatamente. Não é para destruir a nação, mas é de um efeito corretivo, né? E a gente percebe isso, e eu até lembrei anteriormente que nós voltaríamos nos 25 anos de Ezequiel, porque ele foi preparado, conforme o seu comentário, presbítero Davi, para ser um sacerdote. E agora ele se vê como um profeta, mas no cativo, lá às margens do canal, né, do rio Quebar ali. Ele estava triste amassando barro, né? Amassando barro, triste. Poxa vida, acabou. Não, aí é só a fala, né? Que de repente Deus levanta, Deus vem, né? Está lá no capítulo 1, versículo 1, né? A visão ali, né? No que aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, ou seja, 5 anos depois, né? Deus vem, no dia 5º do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, e abriram os céus e eu vi visões de Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque mesmo no cativeiro, Deus ainda tinha uma relação especial. A gente olha para as levas, né? Que foram 3 levas. A primeira, eu estava dando uma observada ali próximo de 606, quando vai Daniel e alguns jovens sábios para ajudar Nabucodonosor na área governamental. Segunda leva, 597, mais ou menos 10 mil, e aí nessa segunda leva está Ezequiel, né? E depois a terceira leva, em 586, que aí Nabucodonosor vem, os caldeus vêm e destrói geral. Destrói os muros, o templo, a cidade, e até a história dessa nação, a princípio, parece ser destruída, né? Mas Deus está no controle. Deus está controlando, não é isso, irmão Davi? Deus ainda mantém o controle na mão, embora aparentava que não, né? Mas... Posso fazer um comentário? Sim, por favor. Eu até notei aqui, e eu tenho percebido, que muitas vezes as pessoas confundem o controle de Deus de uma forma individual e a forma coletiva, né? Deus tem um controle de tudo? Digo eu, não sei, alguém, Paulo. Deus tem um controle de tudo de uma forma coletiva no seu plano. O plano de Deus está estabelecido. E o controle individual depende da nossa entrega, né? Eu estou disposto a estar dentro desse controle de Deus? Depende de mim, o livre-arbítrio. Se o irmão Davi não quer, Deus levanta o pastor Fábio. É assim, Deus faz de tudo para que eu entregue esse controle para ele. Se eu não quero esse controle, depende de mim, Deus não vai deixar de agir com o seu povo por minha causa. Ele vai levantar um outro, vai levantar uma outra atalaia. Então o professor tem que entender, né? Explicar ao seu aluno que é o controle individual, que é a nossa entrega a Deus ou não, mas Deus ainda está sobre a soberania coletiva, no seu plano. Deus estabeleceu desde a fundação do mundo, né, o seu plano de salvação, aí cabe a nós ou não aceitarmos. Mas Deus não vai deixar de fazer por A, ou se A ou B não quiser. O controle coletivo ainda está sobre as mãos de Deus. Né? Ele ainda detém todo o controle, né? Exatamente. Tudo na mão dele. Embora aparentava, era cativeiro, mas Deus estava... Outra coisa que é assim, pastores, que ele foi para a segunda leva com 25. Então, até o 25 ele era preparado para o sacerdócio, né? Ele já vem, como eu disse anteriormente, com todas aquelas raízes judaicas e levíticas. Chegando lá, tem um povo judeu que já estava perdendo a sua identidade, foi o que o pastor Fábio comentou, que era trazer aquela nova geração, a ideia patriótica de uma nação potente, poderosa, uma nação histórica, né, de um Deus todo-poderoso, que estava sendo perdido, né, com essa mistura babilônica. Eu entendi. Então, Deus estava no controle, sempre esteve no controle. Deus falou para eles assim, ó, é o seguinte, ó, vocês estão em cativeiro, vocês estão sendo tratados, vocês vão ser tratados, mas não deixa de plantar, não deixa de colher, não deixa de casar e ter filhos, mas não é para se misturar. Embora houve misturas, né? A gente percebe isso. Mas a orientação de Deus, assim, ó, mesmo vocês estando aí, eu estou cuidando de vocês. Deus não estava falando antes, Deus começou a falar através dos profetas. Né? A nação achou que estava perdendo. Não, então Deus levanta um na Babilônia, Deus levanta um lá, digamos, nos campos de trabalho e tal, falando e orientando o povo, mostrando que ele mesmo, nessa situação, era um trabalhar dele. Né? O pastor fala com um negócio interessante, não sei se é isso que eu vou comentar, que ele usou Jeremias lá no início, né, antes do exílio, aí ele falou sobre Ezequiel, vamos falar um vulgar aqui, o chão de fábrica. Exatamente. O chão de fábrica ali, e usou Daniel
na diretoria. Exatamente, né? Do clero, vamos dizer assim. Então Deus estava trabalhando em todas as áreas, né? E Deus coloca essas pessoas, né? Eu ia nessa linha mesmo de comentário, né? Mas assim, Deus coloca essas pessoas para dizer que não importa onde você esteja. O importante é o seu caráter e a sua posição com relação a ele, né? Daniel, Jeremias, Ezequiel mantiveram uma postura, vivenciando na pele tudo aquilo, né, que era dolorido, porém, eles mantiveram a postura, né? Então, assim, nós estamos estudando, né, Ezequiel, a Atalaia de Deus, que é a primeira lição, e é uma lição muito boa, e é gostoso esse bate-papo. Nós pensamos aí sobre o livro de Ezequiel, né, uma visão panorâmica que nos trouxe o presbítero Davi, também falando sobre o profeta, né, a gente fez esse comentário aqui, e agora nós vamos falar sobre o Atalaia, né, a pessoa do Atalaia no Antigo Testamento. E Ezequiel 33, do capítulo 2 ao 6, eu quero ler. Eu gostaria até de compartilhar com vocês, compartilhar essa lição comigo. E você que está nos assistindo, pegue lá na sua Bíblia, Ezequiel 33, do 2 ao 6. A gente tem o hábito de fazer leituras responsivas, né, na IBD, e nós vamos fazer uma leitura responsiva aqui. Eu vou ler um, depois nós vamos nessa sequência aqui, né, Pastor Fábio, presbítero Davi. 33 eu vou ler o 2. Olha que interessante quando a gente fala do ofício sobre o Atalaia, melhor dizendo. Ó. Filho do homem, capítulo 33, Ezequiel, verso 2. Fale aos filhos do teu povo e dize-lhes, quando eu te fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu Atalaia. O 3, Fábio. Uhum. O 3 aqui? Isso. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. 4. E se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. O 5 vai dizer assim, e ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando o Atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do Atalaia. Uma leitura que deixa clara a função do Atalaia lá, né? Vai cobrar dele, né? Vai ser cobrado. Então a pergunta é essa, pastor Fábio, para ti, né? Falar sobre essa atividade do Atalaia na antiga aliança, né? Depois, no próximo bloco, nós vamos pensar sobre a nova aliança, o nosso dever de Atalaia, mas sobre essa atividade aqui, que era pesado, né? Não era só, eu quero ser Atalaia, eu vou ser Atalaia e sai falando, né? Tinha uma responsabilidade enorme, né? A cobrança era de todos os lados, né? Até nessa questão, é o seguinte, a gente vê, eu fui em busca dessa palavra, Atalaia, né? Sentinela, guarda, vigia, ele tinha uma responsabilidade muito grande de estar vendo, geralmente ele estava em postos altos, né? Eles tinham que estar vigilante do povo. Eu estava me lembrando aqui de uma questão tão importante nessa questão do Atalaia, quando eu me recordei da passagem, eu vou voltar aqui, mas eu queria mencionar a questão do rei Davi, quando Abner estava com seus guardas guardando o rei Saul, e eles dormiram. E Davi pegou aquela oportunidade para ir lá, né? Foi lá, pegou a lança, pegou a botija de água e tinha a oportunidade de matar o rei. Mas Davi não matou o rei Saul porque Davi temia a Deus. Mas você vê que o Atalaia, o vigilante, ele dormiu. E quem podia perder a vida? O rei. Ele colocou em risco a colocou a vida, né? Ele era o Abner ali, né? O seu comandante ali, tinha com ele os seus guardas e todos dormiram. Não foi só o Atalaia. Então veja que a preocupação maior do Atalaia dormir, daquele que está de vigilante, de sentinela, eu também posso colocar os meus para dormir. Então eu tenho a responsabilidade sobre o rei e sobre aqueles que estão sobre minha responsabilidade. Ele dormiu, ele não cuidou. Davi teve oportunidade, é lógico que a gente sabe que Davi estava na direção de Deus, mas ele mostrou, né? Ele corta um pedacinho da túnica dele para dizer, ó, eu tive oportunidade, mas eu não fiz porque eu temo a Deus. E a gente vê o seguinte, que essa responsabilidade do Atalaia, ele não podia dormir, ele não podia se distrair.
ele tinha que estar vigilante, ele tinha que estar sóbrio, né? E a gente vê na passagem, eu estava buscando, que quando tinha os momentos de festas, que o povo se alegravam, todos bebiam. O atalaia não, ele tinha que estar sempre alerta, sempre vigilante. Ah, mas não pode comemorar. Mas não era momento de comemorar. Quando ele deixasse o posto desse, que o outro viesse, aí sim, mas enquanto ele estivesse em trabalho, ele tinha que estar vigilante, atento, né? E Ezequiel, ele foi colocado como esse atalaia. E tem uma coisa mais interessante ainda. Deus chegou para Ezequiel e falou o seguinte, vou trazer nas minhas palavras para ficar mais fácil. Olha, você tem que ir lá e falar ao povo o que eu estou mandando. Se você não falar ao povo e eu vier e visitar a iniquidade dele, ele vai morrer pela iniquidade. Mas você também será culpado porque você não falou. Ah, mas se você vier, outra orientação, se você vier e falar ao povo, né, falar ao coração deles lá, e eu vi que eles estão em iniquidade, né, eu vou visitar e ele vai morrer. Porém, aí você vai estar isento porque você avisou. A responsabilidade era de avisar, ele tinha a responsabilidade de avisar, e se ele não avisasse? Ah, mas eu não tenho nada a ver com a iniquidade. Não, mas você é o atalaia. Deus tinha colocado Ezequiel como atalaia sobre a nação, sobre, lógico, os que estavam cativos ali, né, não no palácio, mas que estavam no campo. E assim o que acontece? Era da vontade de Ezequiel ser atalaia, ou melhor, ser profeta? Não, ele queria ser sacerdote. Pelo que a gente entende, os relatos são pequenos, não são muito grandes, e Ezequiel não é um livro de fácil compreensão, porque ele tem muita questão escatológica, que não fala só do presente, falava também do porvir, do que nós estamos vivendo e vamos viver. Mas ele foi alguém que em nenhum momento questionou a Deus, deixou de seguir a orientação de Deus. Então a responsabilidade era em todos, né, falar, deixar de falar. Eu até tinha colocado aqui uma questão, eu tinha anotado, mas me perdi aqui onde eu tinha registrado aqui, que falava assim, ó, você tem responsabilidade no falar e no ouvir. Se você ouvir a minha palavra e você não transmitir, ah, mas ele está no pecado. Não importa, você tem que falar. E a Bíblia fala para nós hoje que nós não nos devemos calar, nós não devemos calar. Nós temos que falar, nós temos que anunciar. Né? Porque quando nós falamos e nós anunciamos, se aquela pessoa acontecer uma situação com ela, nós estamos livres do sangue dela. Mas Deus pode chegar para nós e dizer o seguinte, ó, tá vendo? Aquela pessoa, ela podia ser salva, mas você não falou para ela. Não, mas o pecado era dela, sim, mas a você cabia a responsabilidade de levar a palavra, de levar a orientação para ela. Então isso pesa muito, né, para nós, né? Atalaia, vigia, guarda. Hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo do Antigo Testamento, dessa graça, nós ainda temos essa responsabilidade de falar a tempo, a fora de tempo. Né, nós temos essa oportunidade. Eu acho que isso pesa muito sobre nós. E é interessante porque tem muita gente que se intitula profeta, né? Claro, nós vamos entrar no próximo tópico falando sobre isso, né? Mas tem muita gente titulando profeta. E vale lembrar que profeta foi até João Batista, Jesus disse isso, está registrado, né? Depois o Espírito Santo passa a agir na nova dispensação, na dispensação da graça. E aí hoje tem o dom de profecia. Não há ministério profético. Exato, não há um ministério, é o Espírito Santo usando e distribuindo a cada um como quer, né? Então a atalaia tem uma responsabilidade muito grande na antiga aliança. Olhando até agora, nós olhamos para um contexto histórico, né? Nós trabalhamos aí esses 3 tópicos, olhando para um contexto histórico. Eu quero deixar aqui um spoiler, né? No próximo bloco nós vamos falar sobre o contexto profético, olhando para a atualidade, pensando sobre a nossa responsabilidade. Então convido, não saia daí, nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Chega de sonhar, o seu carro novo está aqui na Amorim Motors. Nós temos o melhor estoque de São José dos Pinhais, veículos novos, seminovos e utilitários com procedência e a melhor avaliação do seu usado. Rua Visconde do Rio Branco 2657, centro de São José dos Pinhais. Telefone 30580333. Passe sua ficha pelo nosso WhatsApp 999863752. Amorim Motors. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje sobre o livro do profeta Ezequiel, primeira lição do 4º trimestre.
Ezequiel, o atalaia de Deus. Já falamos sobre o livro do profeta Ezequiel, sobre o profeta, sobre o atalaia, e olhamos então para esse contexto histórico. Agora nós vamos olhar para um contexto profético da atualidade. Em outras lições nós vamos trabalhar o contexto escatológico também, mas agora o contexto profético, porque o quarto ponto da lição vai falar sobre a nossa responsabilidade, ou sobre a responsabilidade, mas essa responsabilidade, ela cai sobre nós, né? E aí, a leitura bíblica em classe, ela vai trazer 3 versículos ali que nós vamos abordar aqui, desenvolver eles, pensando nessa responsabilidade como cristão. Ela é igual à do atalaia, né? Nós temos o dever de anunciar o evangelho da graça, né? E Ezequiel 3,18 vai dizer assim, ó: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, quer dizer, quando Deus disser e eu não avisar, eu não falar ao ímpio acerca do seu caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão será requerido ou requererá, né? Então, presbítero irmão Davi, fale para nós sobre essa responsabilidade como cristão. É nossa responsabilidade, né? Exatamente. Primeiramente, essa responsabilidade de estar sobre a torre, como o pastor Fábio colocou, observando. Eu posso dizer com propriedade que eu trabalhei muitos anos como vigilante, né, e também à noite. Então, é muito difícil, tá? Então, o atalaia tinha que estar pronto, apesar que havia, né, as divisões de horários, as vigílias, né, trocava-se a guarda, né? Então, mas aquele que assumia da meia-noite às 3, né, que era a segunda vigília, segunda ou terceira, não me recordo, então era um momento mais difícil, né, o ápice das trevas, né, que eu sempre falo que é o ápice das trevas, o horário da meia-noite às 3, porque é a hora que mais o vigilante, né, o vigia, o observador, ele passa por momentos difíceis, o sono, enfim, tem que estar sempre atento. Mas essa responsabilidade eu classifiquei em 2, né? Eu classifiquei a responsabilidade soteriológica, que são os cuidados conosco e com aqueles que estão ao nosso redor, né? Uma responsabilidade soteriológica, uma pastoral, tá? Que sobre aquele que está sobre nosso zelo, a nossa liderança, né? Essa responsabilidade individual, que é a nossa, por nós mesmos, né? Nós temos que cuidar da nossa salvação, como uma responsabilidade de coletiva, né? De um todo. Ali entra a questão pastoral, como um tutor, como um aio, aquele que está conduzindo, né, alguém. Então, o professor tem que frisar bem essa questão. A segunda responsabilidade, que é a responsabilidade missiológica, que é o proclamar o id. E nós vamos ver aqui, ó, como foi lido pelo nosso pastor Fábio, 33, né, do versículo 7 ao versículo 9, eu grifei aqui, fala sobre essa questão da responsabilidade. Se você vê o ímpio, ele no seu pecado, e você nega, né, ou se omite a dizer que ele está caminhando para um abismo, Deus vai requerer o sangue das nossas mãos. Se nós pegarmos assim, para nós fazer um paralelo, né, o atalaia com o vigilante que está sobre a torre, que o pastor Fábio ele deu ali uma pincelada, eu só quero colaborar com isso. Se o inimigo está longe, o atalaia está na torre, porque atalaia, eu falei aqui do grego, né, parateretério, ele foi colocado por alguém, ele era colocado pelo capitão da guarda, ou pelo general, ou pelo próprio rei, em algumas das nações. Então ele tinha uma responsabilidade muito grande. Se ele viu o inimigo vindo e não fala nada porque ele está dormindo, ele vai, o inimigo invade a fortaleza, mata todo mundo, ele acaba com aquela nação, acaba com tudo. Então a responsabilidade era grande. Então, por isso que seria requerido da mão do atalaia o sangue daqueles. Mas se ele avisa e ninguém toma providência, então da mão dele não requerer esse sangue, né? Essa responsabilidade missiológica foi dada até pelo próprio Cristo, né? Acho que nós, como os cristãos, nós temos o dever de proclamar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, né? Marcos 16:15 fala isso: ide por todo mundo e proclamai o evangelho. Você é um atalaia. O atalaia também não era somente ficar na torre, ele tinha uma trombeta. Se ele visse, né, o inimigo
chegasse perto das fortalezas, dos castelos, ele tinha a obrigação de tocar a trombeta e avisar, né, o capitão da guarda, os reis que estavam sendo prestes a ser invadidos. Então, nós temos essas duas missões. A missão soterológica, cuidar de nós mesmos e dos nossos liderados, né, e a responsabilidade missológica, de proclamar o ídolo do Senhor, né. Até nosso textuário, Paulo, ele fala sobre isso, na epístola, a primeira epístola de Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que era imposta. Ele não foi ir lá e pediu. Ele foi imposta, foi colocado sobre ele essa responsabilidade. Uma obrigação imposta sobre ele de proclamar o evangelho. E ele dizia, ai de mim, se não proclamar esse evangelho. Então, no contexto profético, nós temos essa responsabilidade. Só um adendo sobre as vigílias, né? Das 18 às 21 a primeira, das 21 para você, professor, aí, às 0 hora a segunda, 0 hora às 3 horas da manhã, que era a tenebrosa, era a terceira vigília. E das 3 até as 6 da manhã, a quarta vigília. Né, ajustando as 12 horas da vigília aí, né? E o povo vai para a vigília hoje e querem pegar a vigília aí nessas horas, né? Mas é uma bênção, né? Então, assim, pensando nesse ponto, então, me é imposta. A igreja tem o dever de anunciar o evangelho. Agora, pastor Fábio, Ezequiel 19, 3:19, o 18, então, é responsabilidade do atalaia. Agora, o 19, ele traz uma responsabilidade sobre aquele que ouve e não aceita. Tem gente que está aí, né? E a gente prega em tempo e fora de tempo e a pessoa está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Vai ter juízo sobre ele, é muito claro, e está lá o texto. Ó. Mas se avisardes o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então o ímpio, ou aquele que não teve uma experiência, né? Eu até pensei em colocar pecador, mas pecador todos somos, né? Nós somos pecadores redimidos, né? Exatamente. Pelo sangue de Jesus, mas temos as nossas falhas. Nós vamos pensar então o ímpio, ou aquele que não teve uma experiência com Jesus, né? Ele também será responsabilizado por essa rejeição ao evangelho. Pastor, com certeza é algo que a gente tem que analisar de uma maneira bem clara. Por quê? Tiago 4,17, o senhor estava falando aqui e me veio na cabeça, falei, deixa eu localizar porque eu preciso ler isso aqui. Olha, Tiago 4,17 vai resumir algo tão importante para nós aqui, né? E vai dizer assim, ó, os irmãos que estão em casa também acompanhem com a gente. Eu queria aqui nesse momento mencionar que é uma oportunidade riquíssima da gente poder estar abordando esses assuntos aqui, embora a gente não consiga trazer tudo o que desejamos, mas espero que esteja sendo rico, né, para aqueles irmãos que estão em casa. Se o senhor me permitir, eu queria pedir aos nossos irmãos que acessassem o nosso canal no YouTube, né, tem sido bênção, nós temos recebido relatos aqui, né, a Escola Bíblica Dominical, o SJP, é maravilhoso a gente poder ver que estamos trazendo um pouquinho de conhecimento para nós e para os irmãos que estão em casa, né? Isso é bênção de Deus. É o nosso propósito. Esse é o nosso propósito, né? Somar, né, amados? Tiago 4,17 vai dizer, aquele, pois, que sabe fazer o bem, e não faz, comete pecado. Então, isso é algo que a gente tem que analisar. Vou tirar a palavra aqui do juízo de Deus, mas aquele que sabe fazer o bem, aquele que pode fazer e não faz, ele comete pecado. Nós somos responsabilizados, sim, né, por não levar a palavra. Eu trouxe aqui, né, Atos 18 também, Atos capítulo 18, versículo 6, que o senhor leu, né, eu acho que o senhor não mencionou, vai dizer assim, ó, mas resistindo, vai trazer uma passagem de Paulo, quando Paulo está na igreja de Corinto, e Paulo ele vai falar do evangelho aqui, mas as pessoas não aceitam, né? Então, se eu sei fazer o bem e não faço, se eu tenho a condição de levar a palavra de Deus e não levo, eu cometo pecado. Por quê? A salvação não deve chegar em nós e parar em nós. Ela deve ser proclamada, ela deve seguir. Paulo vai dizer, ó, mas resistindo e blasfemando eles, sacudi as vestes e diz-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Então a gente vai, leva a palavra de Deus, né? Essa é uma obrigação nossa, é imposto a nós, como foi mencionado pelo presbítero irmão Davi, nós temos essa obrigação de levar o evangelho. E nós pecamos
Pecamos quando nós não levamos a palavra. No versículo 9 do mesmo capítulo 18, vai dizer assim, ó: e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales. Então, às vezes a gente se encontra em situações que a gente fica pensando, fala ou não fala? Fale a palavra. É lógico, fale de uma maneira que não crie situação, que não crie contenda, anuncie. Nós temos que também saber entender qual é a hora certa de levar a palavra, não é de qualquer jeito. Ter sabedoria na aplicação. Isso, né? ter sabedoria, mas nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Nós não podemos nos calar, nós temos que levar essa palavra assim. E nós erramos, né? Nós pecamos, vamos trazer a palavra pecado. Quando nós pecamos até quando não oramos. A Bíblia vai dizer que o deixar de orar também é pecado, né? Como que pode um cristão deixar de orar, né? Então, muito mais anunciar esse evangelho. E nós temos. Agora, quando anunciamos o evangelho da maneira correta e as pessoas não aceitam, aí o sangue dela sai de nós. Aí é um tratar dela. É o que Deus falou para Ezequiel. Você fale, você anuncie. Agora, se a pessoa aceitar ou não, aí é comigo. Mas pelo menos sai de você a responsabilidade. Eu deixei você sobre essa responsabilidade de anunciar o evangelho, de pregar, de trazer, né? No caso ali era um período maior de correção, né? De instrução, mas também depois Deus anunciou que ele ia restaurar o povo, que era para eles continuar, né? Que Deus lá na frente ia trazer de volta. Mas temos sim responsabilidade. Até coloquei, somos responsabilizados por nossas escolhas. De levar a palavra ou não levar, de reter, né? Você até citou uma vez, a semeadura é facultativa, né? Isso. Mas a colheita é obrigatória. Né? Então, ou seja, anunciamos, temos o dever de anunciar. Quem ouve e não recebe, está claro aí, ele vai ser responsabilizado também diante de Deus. Mas aí tem um terceiro ponto que Ezequiel aborda e está no nossa leitura bíblica, que é o 20, que vai tratar semelhantemente quando o justo desviar da sua justiça e fazer maldade. Vai tratar com aqueles irmãos que se afastam, né? A tratativa histórica era uma, mas a profética a gente extrai no contexto atual sobre nossos irmãos que às vezes saem da igreja, se afastam. E no discipulado, que é um departamento que eu trabalho também, nós trabalhamos muito isso. Tem gente que já cheguei a ouvir isso, né? Ah, Deus, perdi um, mas Deus dá 10, né? Não tem essa ideia. Jesus foi claro, os que me desse, de maneira nenhuma. Ô, pastor, e no contexto que o presbítero Davi disse sobre o atalaia, completando, a verdade prática vai dizer que além de cuidar, né, de ser uma missão de cuidar e anúncio do atalaia, ele também, vou trazer o atalaia nos nossos dias atuais. Hoje a missão do atalaia também é anunciar as boas novas. Hoje soma-se mais uma função, guardar, vigiar, dizer que vai vir o inimigo. Hoje também nós temos aqui a imposição pelo Senhor de levar as boas novas de salvação. A responsabilidade soterológica. Exato. Quando levamos as boas novas, nós estamos alertando, né? Como atalaia. O pastor Fábio comentou aqui, né? Eu já anotei na minha Bíblia aqui, sobre esse pecado de falar da palavra, é o chamado pecado de omissão. Até no nosso código de trânsito, né, se alguém atropela por algum motivo uma pessoa, enfim, e ele não dá o socorro, ele comete crime de omissão de socorro. Então é crime. Quando nós deixamos de falar a palavra do Senhor, né, nós cometemos um pecado grave. E eu trabalho com Uber, eu sempre peço a Deus, abre uma oportunidade. Eu não vou ficar jogando pérola aos porcos, mas eu fico ali, deixando, né, um folheto ali ao lado, quando precisar, alguém chegar no trânsito, eu dou um folheto, alguém. Eu sempre peço a Deus uma porta, né, para que eu não seja omisso de falar a palavra de Deus. Pelo menos a semente foi plantada. Isso é importante, né? Então a gente tem que pensar nesse contexto total, né? A gente volta aqui para o afastado agora, para a gente caminhar para o encerramento, mas é dever nosso, como igreja, principalmente pós-pandemia, né? Que aí acaba, que parece que tem gente que acostumou a ficar em casa, né? Nós temos que tentar ver o que está acontecendo. Temos feito isso no Templo Sede, acredito que lá no Jardim Suíça tem feito, porque a igreja tem crescido de uma forma linda. Quisizana também, né? Tá lindo o trabalho lá. Então a gente tem ido atrás. Nós não podemos deixar os nossos irmãos também sucumbir, porque é responsabilidade nossa. Agora, uma vez que a gente vai, busca, orienta e não quer voltar, aí também nós nos isentamos. Então a Bíblia é clara em relação a isso. Não podemos forçar, né?
Mas anunciar nós podemos. Né? Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Então a gente trabalha essa ideia. Mas tem gente que se pesa nisso, né? Não é por força, não é por violência. Então eu fico aqui à vontade, né? Tudo tem um tempo. Eu estou ouvindo muito isso aqui no Templo Sede de uma pessoa que está dizendo, tem o tempo certo. Esse dia eu alertei ele. Falei, olha, eu acho que você já passou do tempo certo há tempo. Está na hora de você tomar a decisão. Então a gente vai seguindo essa linha, às vezes a gente tem a obrigação. Deus cobra e a gente tem que falar. Não, o profeta, ele tem... nós como profetas, né, contemporâneos, vamos dizer assim, nós temos que, às vezes, usar de choque de realidade. É verdade. Para despertar. E eu queria mencionar, pastor, voltando aqui, eu senti a necessidade de falar. Nós estudamos uma lição agora que falava sobre as sutilezas de Satanás. Certo. Uma das sutilezas que Satanás tem usado hoje nos nossos dias é essa omissão. Você não precisa, diante de uma situação, você não precisa mentir, você só omita. Se cala. Omissão é pecado também. Se cale. Não, mas eu não precisa mentir, só não precisa falar. Mas a omissão da verdade também é pecado. Mas entra no que o senhor falou, aqui em Tiago 4:17. Aquele que sabe fazer o bem, ele sabe. Então ele tem a sabedoria, ele tem o conhecimento e não faz, comete pecado. Então, assim, um exemplo claro disso, e a gente parte para a conclusão da lição, eu lembro de uma situação vivida e vista de uma pessoa que queria algo e era para aquele outro fazer. E aí a pessoa veio e cobrou ele usou da fala daquele para repetir o que ele estava cobrando, negando a verdade, né? Assim, estava tudo normal, mas ali a princípio estava acontecendo, né? Se eu abrir aqui detalhes, aí vai alongar muito, né? Isso. Mas ele omitiu a situação, criando uma outra situação e jogando de volta para a pessoa, e a pessoa não percebeu, e fiquei observando e falei, meu Deus, isso é omissão. Isso é uma verdadeira omissão. Então, assim, somos responsabilizados, né? A Bíblia fala que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito será cobrado, né? Vocês como os pastores, já disse o pastor Fábio dirigindo isso, o senhor como já foi pastor, hoje está auxiliando aqui, e auxilia também pastoreando, existe uma responsabilidade pastoral muito grande. Então, são os atalaias de hoje, os atalaias contemporâneos. Os atalaias contemporâneos. Então, esse zelo, esse cuidado, vocês não podem omitir. Porque está sobre um rebanho, seja ele muitos ou seja ele pouco. Mas é o rebanho de Deus. Né? Então, a responsabilidade é grande. Foram conquistados na cruz do Calvário por Cristo. Né? A nossa responsabilidade é cuidar. Então, hoje nós estudamos Ezequiel, o Atalaia de Deus, iniciando esse compêndio de 13 lições do quarto trimestre da Justiça Divina. E nós queremos agradecer a você pela sua audiência, por ter estado conosco, convidando a assistir outras aulas também, né? A acessar o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP. Acesse, inscreva, ative o sininho, compartilhe, nos ajude a divulgar essa programação e também através da TV Mão Amiga, que é nossa parceira. Nós estamos aqui no estúdio da TV Mão Amiga gravando. Nossa gratidão ao evangelista Daniel, nosso diretor de comunicação. Terça-feira, quinta-feira e aos sábados, das 15 às 16 horas, você assiste essa pré-aula aqui na TV Mão Amiga e tem sido uma bênção. Então fica a nossa gratidão e hoje eu agradeço muito a sua vida, Pastor Fábio, por ter estado conosco. Amém. Deus abençoe sua vida. Presbítero irmão Davi, Deus te abençoe. É sempre um prazer tê-los aqui comentando a lição, né? E nós agora vamos a uma palavra de oração, convidar o presbítero Davi para orar e abençoar todos aqueles que estão nos assistindo. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, eterno Pai, diante da sua presença estamos. Nos colocamos como as tuas atalaias, Senhor. Nos faça ter a responsabilidade, a consciência da responsabilidade, Senhor, de falar do teu evangelho, de falar da tua palavra com clareza. Senhor, aqueles que nos ouvem, aquele que nos assiste. Abençoe os nossos superintendentes, Senhor, os nossos professores do nosso campo. Abençoe os nossos alunos e todos aqueles, Senhor, que amam a Tua Palavra e se dediquem, Senhor, a ministrar a Tua Palavra como ela é. Assim nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Próxima semana convidamos você a assistir a segunda aula, que tem por título Vem o Fim. Deus te abençoe. Lembre-se, em todo momento, a Bíblia é a resposta.